Olá, boa tarde. Nesta quarta-feira foi lançado na cidade administrativa o monumento Bruma Leve, que presta homenagem às 272 vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Bruma Leve. É este o nome dado ao monumento em memória às 272 pessoas que perderam a vida no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, inaugurado nesta quarta-feira, em frente ao prédio Tiradentes da cidade administrativa. Toda pessoa que sair da cidade administrativa vai estar passando aqui ao lado, tendo a oportunidade de ver esse monumento. E como eu comentei, todo governador estará também vendo da janela do seu gabinete esse monumento a partir de agora. O monumento tem uma peça para representar cada uma das joias, como são chamadas as vítimas, com rostos de perfil alinhados de forma que, a depender do ângulo, lembram também as montanhas da região. O monumento ele traz como principal objetivo isso, né? Relembrar essas joias que nós perdemos lá em Brumadinho. E também trazendo o conceito aqui para a cidade administrativa do que significa Brumadinho, da cor da saudade e da paixão, que é o vermelho, né? E das montanhas de Minas, que também, ao decorrer do monumento, tem mais de 42 metros de comprimento, as cabeças ali ceifadas de fato. Para os presentes na homenagem, o crime ambiental em Brumadinho, assim como o desastre em Mariana, devem servir de lição e alerta para o poder público, que se junta à sociedade para pedir justiça. Uma das nossas bandeiras é a memória. E nós sabemos que, costumamos até dizer que o brasileiro tem memória curta. Então precisa de ter obras como essa, esparramadas por todos os lugares, para que a memória ela seja eternizada, entendeu? E para que junto da memória não aconteça outro crime como esse, entendeu? Que o mineiro, que o mundo, na verdade, saiba que 272 vidas foram ceifadas por causa de uma negligência, que eles poderiam ter tirado eles de lá, mas eles optaram a deixá-los. Eles estavam caminhando para o matador e não sabiam. Aguardo. Infelizmente, a justiça no Brasil não tem procedido assim. Uma punição severa para as pessoas que deixaram esse crime acontecer. Porque só o ressarcimento financeiro, só a aplicação de multa, do meu ponto de vista, não é suficiente. Durante o evento, o governador Romeu Zema também confirmou que vai estar em Brasília nesta sexta-feira para a assinatura do acordo de repactuação do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Além dele, o governador do Espírito Santo e o presidente Lula também devem participar do evento. O acordo deve somar um valor total de 170 bilhões de reais, incluindo valores já pagos pelas empresas. 19 pessoas morreram na tragédia de Mariana em novembro de 2015. O desastre ambiental também destruiu o distrito de Bento Rodrigues e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos no Rio Doce. Terminam hoje as inscrições para o curso Mutirão em Defesa da Casa Comum. A formação é uma nova etapa do projeto Encantar a Política, promovido pelo Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese de Belo Horizonte, Unesp. O objetivo do curso é capacitar multiplicadores para a promoção da justiça socioambiental e do exercício da cidadania. A formação é gratuita e terá início no dia 28 deste mês, com término previsto para 12 de dezembro. Interessados devem preencher formulário de inscrição por meio de endereço disponível no site da Arquidiocese de BH. Estão abertas as inscrições para o 20º encontro da Comissão Arquidiocesana das Escolas Católicas, o CAEC. A reflexão desse ano será em torno da campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e como lema Deus viu que tudo era bom. A assessoria do encontro neste ano será de Dom Edmar José da Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. O encontro será no dia 5 de novembro, às 6h45 da noite, no Teatro do Colégio Santo Agostinho. As inscrições podem ser feitas pelo site simpla.com.br.
Nos dias 13 e 10 de novembro, mais de 4 milhões de candidatos vão realizar a prova do Enem. E como todos os anos, a temida redação é o que tira o sono dos candidatos. Será que existe alguma estratégia para mandar bem nessa parte da prova? Ao vivo conosco está o professor de Redação e Língua Portuguesa, Péricles da Cunha. Ei, professor, boa tarde, é um prazer ter você aqui no Horizonte Notícia. Eu quero saber, existe ou não estratégia para mandar bem na redação? Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Satisfação estar com vocês. Bem, o mais importante para essa etapa, para poder fazer uma boa redação, é ter tido uma boa preparação ao longo do ano. O acúmulo de um repertório sociocultural é ponto certeiro para você construir um bom texto, que seja coerente, que seja coeso. Mas antes disso, é importante que o candidato ele consiga elaborar 2 textos prévios para a sua redação. Um pré-projeto, onde vai lançar ali as ideias básicas dele para montar o seu texto depois. E antes mesmo de começar a prova objetiva, ele construir o rascunho de texto, porque ele tem ali a questão do tempo para ele poder monitorar. Se ele começa a prova objetiva já com o seu pré-projeto e o rascunho prontos, quando ele termina a prova, marca lá as respostas no gabarito, ele tem condições maiores de se dedicar plenamente à confecção e revisão da redação, garantindo assim um texto bem mais elaborado, um texto muito mais aceitável e crível aos olhos do corretor. Professor, já existem também alguns palpites aí de temas, né? Como bullying, aumento na busca por cirurgias plásticas, mudanças climáticas, enfim. Estar atento a esses temas gerais, né? Uma saída também para sair bem na prova? Sim, sim. É sempre bom que o candidato ele tenha a preocupação de se preparar fazendo, nem que seja um parágrafo, uma prévia, uma organização de alguns possíveis temas que podem ser cobrados, né? Não só aqueles que você mencionou, mas uma coisa que é muito importante para o candidato fazer nesse período é verificar quais foram os temas que foram cobrados nos últimos anos, nas últimas versões do Enem. E aí pegar aquele tema e tentar discorrer um parágrafo ou 2 acerca daquele assunto, como se fosse ele o tema. Isso ajuda a aumentar não apenas a segurança do candidato, como também confere a ele já um certo rol, um certo repertório para ele trabalhar e inserir na redação que vai ser cobrada dele. Professor, ir mapeando a redação ali ao longo da prova, né? Uma dica boa, já ir pensando no tema, faz ela primeiro, faz ela por último, cada candidato tem uma preferência aí, né? Mas o que é melhor? O que pode garantir também para o candidato não perder tempo, né, na hora de chegar no final da prova? Bom, levando em conta que ele tem um tempo bem delimitado para o texto, eu sempre recomendo, não só para os candidatos, mas para os meus alunos, que eles façam realmente o projeto de texto no começo, assim que tiver a prova em mãos, faça o projeto de texto, faça o rascunho. Depois dedique-se à prova e retorne para passar o texto a limpo. Fazendo isso, ele ganha de 2 formas. Uma, porque ele controla o tempo. E a segunda, porque o candidato que escreveu o projeto e o rascunho no começo da prova, antes de tomar ciência do que vai ser cobrado na prova objetiva, ele é um. Quando ele passa pela prova objetiva, ele, querendo ou não, ele vai absorver novas informações, vai verificar alguns conteúdos que ele também já estudou, não só da área de linguagem, mas também da área de ciências humanas. E essas informações podem ser depois adequadas e até mesmo inseridas, se for de acordo com o tema, se for dentro do projeto do candidato, ser acrescentadas na versão final da redação. Então ele ganha quando ele passa por esse processo para poder enriquecer o próprio texto. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas suas dicas valiosas aí. Eu que agradeço. Um abraço. Os meses de outubro, novembro e dezembro são conhecidos no mercado como super trimestre. Tem Dia das Crianças, tem Natal e entre outras festividades. O repórter Paulo Xavier está ao vivo conosco e traz mais detalhes, né, Paulo? Boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco no Horizonte Notícia. E é isso mesmo, uma época com muitas datas importantes e chamativas. Chama a atenção pela emoção, pelas oportunidades e os empresários estão muito confiantes. E é por isso que eu estou aqui com o Fernando Cardoso, que é vice-presidente da CDL. Boa tarde, Fernando. Realmente é uma data muito boa para o comércio, né? A expectativa é muito positiva, né? São 3 meses com datas marcantes.
cada uma com a sua particularidade. O Dia das Crianças já passou, foi muito positivo, mas ele beneficia alguns segmentos diretamente, que é de brinquedos, roupas e calçados. Mas Belo Horizonte, como mais de 70% do PIB vem do comércio e serviço e mais de 80% dos empregos, indiretamente toda a economia é beneficiada. A Black Friday é uma data cada vez mais consolidada no Brasil, ela tem um diferencial que as pessoas buscam oportunidade, né? E aí são produtos de ticket maior, principalmente eletrônicos. E o Natal, acho que é a melhor data do ano, tem um vínculo emocional muito forte e todas as famílias com certeza vão comemorar e vão consumir presenteando. Falar em consumo, né? Como é que as famílias devem se preparar para essa época sem se endividar, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande porque dentro desse vínculo e com a emoção a gente não pode passar do ponto. A gente teve aí uma alta de juros nos últimos meses, a Selic aumentou e as famílias, quando tem um aumento de juros, elas perdem o poder de consumo. Então a gente tem que ter um cuidado e utilizar também o 13º para quitar essas dívidas e também para presentear. E como é que os empresários estão se preparando para fisgar esse consumidor? A gente vive a era digital, né? Cada vez mais as empresas estão conectadas, conseguindo digitalmente impactar os seus consumidores, mas as lojas físicas ainda são a maior forma de consumo. As pessoas querem ter uma boa experiência na loja física, então o atendimento é importante, o preparativo para a data, as promoções, o parcelamento. Então, é dessa maneira, um cuidado com o consumidor e também impactando digitalmente a todos. Tá certo, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. E eu volto com você, Fernanda. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas suas informações. Vamos ver como fica agora o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a tarde e a noite serão de sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%. Em São José da Lapa, na região metropolitana, o tempo se assemelha ao da capital. Sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 90%. Em Iturama, no Triângulo Mineiro, a tarde também será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, o céu continua fechado. A temperatura mínima foi de 23 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 90%. Comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte estão convidadas a participar das celebrações em comemoração a São Judas Tadeu, na paróquia dedicada ao santo, no bairro da Glória, em Contagem. Nesta sexta-feira, a missa das 7 da noite será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Nivaldo Ferreira dos Santos. No dia 28, fiéis poderão acompanhar missas às 6, 8, 10 da manhã e meio-dia. Já na parte da tarde, as celebrações ocorrem às 3 e 6 horas. Às 8 da noite, haverá missa seguida de procissão. A paróquia São Judas Tadeu fica na Rua Bélgica, número 132, bairro Glória, em Contagem. 32ª edição do Minas Trend traz mais de 140 expositores à capital mineira. Com o tema Reflexos da Moda, revelando horizontes, o evento coloca o estado como inspiração no cenário nacional. Mesmo antes do fim do evento, a 32ª edição do Minas Trend, que acontece pela primeira vez no BH Shopping, já apresenta ótimos resultados. Neste ano, o salão tem mais de 100 estandes de marcas de vestuário adulto, infantil, sleepwear, joias, semijoias, entre outros. Comercialmente falando, nós fizemos pesquisa, então a gente sabe que hoje o mercado infantil, né, baby e teens e kids, né, do modo geral, ele ainda não sofreu a influência da invasão dos produtos asiáticos. E a produção do produto, a fabricação de produtos infantis, nossa, ela tem uma qualidade maior e melhor do que os importados. O grande destaque do evento fica para a moda Kids, representada por 40 marcas e que tem diversas características diferentes em relação a outros segmentos. O mercado de moda infantil, ele é muito dinâmico, né? Realmente ele tem que acompanhar as tendências do mercado e a gente tem que estar sempre estudando o mercado para ver o que é que tem de novidade, a gente não pode ficar parado hora nenhuma. Mas é um mercado assim, que ele passa por momentos
né, difíceis, como todo o mercado do varejo, de um modo geral, vem atravessando, mas você tem que estar sempre inovando e a indústria não pode ficar para trás, né? Para quem trabalha na área, o Minas Trend é um dos principais momentos para conhecer novos clientes, produtos e as tendências para a temporada de fim de ano, além de fazer boas negociações típicas do jeitinho mineiro. Eu tenho minha cartela de clientes aqui que eu já tenho mais de 8 anos. Já tem 8 anos que eu estou aqui comprando para as mesmas lojas, então quer dizer que é recompra, que é mais importante ainda do que a primeira compra. E a questão de negociação, tem aquele jeito mineiro de negociar, que a gente sempre tenta um frete grátis ou um brinde para essa loja da cliente, e todo mundo está aqui sempre disposto a ouvir, sim. De olho também nos tempos atuais, a inclusão, a sustentabilidade e o uso de tecnologias como a inteligência artificial são temas de palestras, desfiles e rodas de conversa do evento. Não tem mais como você viver longe da inteligência artificial. Isso é algo que chegou para ficar. Seja na modelagem, seja na fabricação, seja no maquinário, seja na própria... Nos desfiles com manequins e tudo mais, a inteligência artificial chegou para ficar. Nova pesquisa de intenção de votos, divulgada nesta quarta-feira, aponta o atual prefeito da capital, Fuad Noman, com 46% das intenções de voto. Bruno Engler, do PL, aparece com 40%, o que configura empate técnico na margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Quest, encomendada pela TV Globo, foi realizada com 1.002 eleitores acima de 16 anos entre os dias 20 e 22 de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral. No dia 16 de outubro, a mesma pesquisa apontou Bruno Engler com 37%. Já Fuad Noman mantém a projeção de 46% das intenções de voto. O cientista político Malco Camargo faz análise sobre a estratégia dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para o segundo turno das eleições. Depois de quase 2 meses, o eleitor finalmente, no próximo domingo, escolherá o próximo prefeito. O eleitor começa a se envolver mais no final do primeiro turno e também no final do segundo, onde o eleitor já chega mais definido, mas a abstenção no segundo turno tende a ser maior. E nós sabemos, a abstenção impacta mais determinado tipo de eleitor, os mais pobres, que têm mais dificuldade de se locomover até as urnas. De outro lado, os candidatos vão com suas últimas estratégias. A primeira já pode ser notada na exposição do horário gratuito de rádio e televisão e também nas redes sociais dos candidatos. A subida de tom, o aumento da agressividade, o aumento dos ataques aos adversários. Infelizmente, essa é a tônica da última semana, no qual pouco se discute a cidade, mas sim a capacidade de cada um dos gestores de estar à frente da prefeitura para os próximos 4 anos. E a segunda aposta tem a ver com os debates. Os debates, especialmente de quinta e sexta-feira, são eles que fecham o segundo turno das eleições. E espero que o fechamento seja com chave de ouro, para que o eleitor possa, no domingo, fazer a melhor escolha para Belo Horizonte e para a região onde ele mora. Comércio da capital está autorizado a funcionar neste domingo, 27 de outubro, segundo turno das eleições municipais. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL-BH, a data não é considerada feriado nacional, o que permite a utilização da mão de obra dos empregados na categoria comércio. É dever do empregador garantir que os funcionários compareçam às urnas, uma vez que o voto é obrigatório. Caso o funcionário seja convocado pela Justiça Eleitoral, ele deve ser dispensado do serviço mediante declaração expedida pelo órgão eleitoral, sem que haja prejuízo ao salário ou demais benefícios. Prazo para regularização de obras com a Receita Federal termina no dia 31 de outubro. Somente em Minas Gerais, segundo a Receita, já foram emitidos mais de 1.800 avisos para os contribuintes. Ao vivo conosco está o professor José Ronaldo da Silva, do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, que vai explicar para a gente, né, professor, qual a importância da regularização de obras junto à Receita. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, ouvintes. Fernanda, a regularização da obra ela é importante, especialmente
para a regularização junto aos cartórios de registro de imóveis da região em que o imóvel se situa. E também pelo fato de que, no processo de sucessão familiar, o proprietário falece, também no caso de negociação do imóvel para a venda, é exigido a certidão negativa do imóvel. E sem essa regularização, a certidão não pode ser obtida. Professor, quais as informações que o contribuinte deve encaminhar à Receita para regularizar essa situação? Fernanda, é importante destacar o fato de que tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas se obrigam a fazer essa regularização. No caso das pessoas jurídicas, elas fazem isso por intermédio da sua contabilidade, sem maiores sacrifícios, mediante o acesso ao portal da Receita Federal, como regularizar minha obra. Já a pessoa física, ela também precisa fazer a regularização da sua obra e para regularizar ela deve informar os dados da obra, como endereço, data de início e término da obra, o tipo de obra que foi feita, se construção, se reforma ou se ampliação, além da área construída no imóvel. Também dados do proprietário, dados pessoais, nome, CPF, endereço, todas as formas de identificação, os dados da construção, no caso de se foi realizada por alguma empresa, informar os dados da empresa, se por pessoas físicas contratadas, comprovar quem são essas pessoas, quais são, melhor dizendo, e a comprovação dos recolhimentos previdenciários decorrentes dessa contratação. Além disso, os documentos que comprovem a propriedade do imóvel. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação. À disposição, Fernanda. Um forte abraço, uma boa tarde a todos. Se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter mais informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 74% da meta de arrecadação para o mês de outubro. A sua doação é muito importante. Você pode sugerir assuntos para discutirmos aqui no Horizonte Notícia. Nosso número de WhatsApp é o 319-9680-2910. E para você rever as reportagens que foram ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus. Até lá.